Voltamos aqui com o Babalaô Márcio, né? Falando aí da trajetória dele até chegar a Oromilá, até conhecer, né? Primeiro Ogã, né? Ogã da religião candomblecista, e detectou, né? Aí na saúde, um problema de saúde, aonde foi curado. Vamos falar um pouco disso, pai? Aí aquela história, procurar Oromilá, que Oromilá poderia mudar o dia da minha morte. E até então nunca tinha ouvido falar em Oromilá e ouvido falar em Ifá. Aí eu fui procurar Oromilá. Fui procurar, joguei e tal. Mas o senhor chegou a ficar um tempo no candomblé como Ogã? Eu vou contar, peraí. Ai, eu sou curiosa, eu já quero saber. Aí eu fui, me iniciei ao Ofakam. Fiz a primeira iniciação que o homem faz na nossa tradição. Ofakam? A Ofakam já é o homem iniciado. Aí já é Ifá. Isso, não. é Ifá, não candomblé não. Candomblé foi já depois. Sai do foi candomblé. Depois. Ah, sim. Aí eu me iniciei primeiro ao Ofakam. Aí eu vim com o Odu, que dizia que eu deveria me tornar Babalaô. Odu é o quê? O destino? É o Odu de nascimento, é o meu Odu de destino. Odu é destino, sim. Existem 256 Odus que se combinam até o infinito. Mas o Odu de nascimento nosso é o que determina o caminho que nós vamos seguir em várias direções da nossa vida. O meu Odu de Ofakam, Ogum da Trupo, era um Odu de sacerdócio. Eu deveria, portanto, me dedicar ao sacerdócio. E na leitura dos babalaôs que participaram da minha iniciação, eu deveria me tornar um babalaô. E o senhor se encontrou aí? Eu ainda não me encontrei não, porque eu fugi disso. Fugiu também? Eu fugi disso. Você lembra que lá na igreja queriam que eu fosse pastor? Pastor, ele foge exatamente. Da cadeira, eu né? Eu não queria responsabilidade, Meti o pé. Eu só queria me iniciar para mudar o dia da minha morte, eu só queria ficar vivo. Aí disseram que eu ia ter que ser... crescer. Me disseram que eu ia ter que ser babalaô, eu meti o pé, fui morar em Araruama. Eu morava aqui no Rio, fui morar em Araruama, fiquei 2 anos escondido lá. Aí fui para Araruama. Tentando se esconder do destino. Isso. E minha mãe. Consegue, né, pai? E minha mãe de santo de bico, né? Porque eu não tinha me confirmado o Ogã. Aí eu fui, né? Eu fiz uma consulta com Rafael Zamora, Dias, Ogundaqueté e Bahém. E aí, Rafael, né, na consulta com ele, Oromilá falou que era bom que eu me iniciasse primeiro o Ogã, fechasse o ciclo e tal. Eu fui, procurei minha mãe de santo, me iniciei o Ogã, ela ficou menos bico comigo. E aí, beleza. Aí mesmo assim eu continuei escondido em Araruama, porque ser Ogã também era muita responsabilidade para mim. Assim, tentando se esconder do destino. Quem é que se esconde do destino? Não conseguiu, né? Ninguém. Pois é, não consegui. 2 anos depois, eu entrava no Ibodu, né, para ser iniciado como babalaô. O que é Ibodu, pai? O Ibodu é o quarto. Só pra gente entender aqui. O Ibodu é o quarto. Na nossa tradição, nós temos um quarto. Os africanos chamam da floresta sagrada, porque o Ibodu deles está na natureza. Sim. Então levam o neófito à floresta e dentro dessa floresta ele passa pelos ritos iniciáticos. Com a diáspora africana, com o processo de adaptação que houve em Cuba, essa floresta foi transformada num quarto. Então nós temos um quarto na casa de Ifá, né, do babalaô maior, né, e aí esse quarto é chamado de Ibodu. E ali o caboclo é recolhido, ele fica 7 dias ali recolhido e passa por todo o processo iniciático. Os rituais, né? Exatamente. Quando ele sai a Laô, ou seja, ele sai como um homem que primeiramente viu a luz de Ifá, para posteriormente, depois de algumas cerimônias, alguns ritos de passagem, se tornar babalaô. Tá, deixa uma pergunta, uma curiosidade, né? Que a entrevistadora é curiosa, né? E eu preciso entender. Pai, posso chamar de pai, né? Fica à vontade. Pai, tem denominações Ifá como no candomblé? Por exemplo, candomblé tem Queto, Nagô, Jeje. Existe isso em Ifá? Existe divisões? Não, o que existe em Ifá basicamente é a tradição africana e a tradição afro-cubana. A tradição, somente essas duas. A tradição africana é aquilo que ficou na África. Sim. Né? É o que ficou na África após o processo de escravização dos negros, após o processo de colonização
dos europeus, após as várias invasões muçulmanas, após a assunção do cristianismo no continente africano. Você vê, por exemplo, que hoje as estatísticas demonstram que a população da Nigéria que pratica as religiões tradicionais africanas é de apenas 5%. O restante dessa população da Nigéria, que é um país extremamente populoso, é muçulmano. A Nigéria é um dos países muçulmanos maiores do mundo. Olha, gente, entendeu? Cultura, então, para você ver como a religião tradicional, né, a religião tradicional africana, foi massacrada na Nigéria. É por isso que há um respeito muito grande pelos africanos que lá permanecem resistindo, que realmente é um ato de resistência, né? As cidades tradicionais como Oió, como tantas outras, né, que preservam ali o legado dos orixás e tal. Sim. Aquelas aldeias pequenas que a gente nunca ouviu falar, mas tem lá aquele babalaô, lá aquele pai de santo, aquela mãe de santo que mantém viva aquela tradição ali, tal como ocorreu em Cuba. Porque o babalaô que foi levado como escravo, ele foi muito inteligente, porque ele usou dos recursos de Ifá, né, do conhecimento que ele tinha de Ifá, para adaptar muitas coisas, né, que não tinha na ilha de Cuba, como tinha na África, né, ele adaptou ali muitas coisas, e daí então preservou Ifá como era, né, como ele aprendeu na África, mas evoluiu Ifá à medida que foi agregando novos elementos, não é? À medida que foram fazendo uma leitura diferente dos odus de Ifá, né, à medida que os cubanos foram rompendo com a concepção, com a tradição oral, e foram escrevendo o significado dos poemas, né, das poesias de cada odu de Ifá. Sim. Então, por exemplo, os 256 tratados de Ifá estão na nossa tradição todos compilados, todos em documentos. Então, por exemplo, existem vários registros, vários tratados, todos eles reconhecidos pela Associação Iorubana de Cuba, todos eles reconhecidos pelos babalaôs mais velhos, então são muito fidedignos. Então, por exemplo, eu faço uma consulta para você aqui hoje, vai sair um determinado do X para você. Amanhã você tem um amigo cubano que mora em Miami, e você fala com ele: olha, eu estive lá na casa do babalaô Márcio, lá em Pedra de Baratiba, no Rio de Janeiro. Ele fez uma consulta para mim, saiu esse odu aqui X. Fala esse odu para mim. Ele vai falar para você muitas coisas do que eu acabei de te dizer aqui na minha esteira. Porque esse conhecimento do odu, ele não muda. É sempre o mesmo. É sempre o mesmo. É uma regrinha, é sempre o mesmo. O que vai diferenciar um babalaô do outro é a capacidade que ele tem de extrair mais informações daquele odu. Porque um babalaô mediano, como eu sou, vai fazer uma leitura mais superficial. Um babalaô com mais experiência, com mais conhecimento, mais sabedoria, ele vai ali, descascar aquele odu como se fosse uma cebola. Entendeu? Então vai tirar camada por camada até chegar ali no centro fundamental do que aquele odu está dizendo. Entendeu? Mas isso tudo graças a essa compilação que foi feita pelos cubanos e mantida por eles ao longo das décadas. Sim. Né? E foi Rafael Zamora Dias que trouxe isso para cá, para o Brasil, a partir dos anos de 1990. Então nós estamos vendo que realmente ele foi conhecer Oromilá. Oromilá ou Oromila? Como que se fala? Orumilá. Orumilá. Ele foi conhecer e teve a salvação, porque está aqui vivo falando conosco, né? Teve a cura? Como é que foi? Peraí, em 2006, eu me iniciei em 2011. Sim. No meu primeiro ano eu estudei muito Ifá, porque eu precisava estudar para aprender. Estudar muito, né? A gente precisa estudar até o resto da vida. Dia a dia, né? Dia a dia, como uma medicina, até o resto da vida. É uma medicina. Você nunca vai se formar em Ifá. Você nunca terá um diploma para pendurar na sua parede dizendo: porque eu sou um babalaô formado. É uma sentença, não é, pai? Nós temos muito que aprender. Sim. A vida inteira. Então Ifá é um universo em si. É muito grande, é muito extenso. E aí o primeiro ano é aquele ano que o miolo tá mole, né? Você tem que... Só ralando. Exatamente. Dias e noites No meu primeiro ano eu estava ali, firme, rente, estudando bastante. No meu segundo e no meu terceiro ano, eu dei uma relaxada. Ah, já sei tudo. E aí, quando eu dei essa relaxada, eu tomei a maior cipoada. Porque eu fui para Vitória, né? E lá eu tive um derrame. Eu tive um derrame e fiquei com o lado esquerdo do corpo
totalmente Foram paralisado. as sequelas do problema anterior. Sim, foi um derrame provocado pelo problema cardíaco. Sim. Que na verdade nunca curou. Ele tá aqui, só que está controlado. Quando eu fiquei 35 dias numa UTI do hospital em Vitória, onde eu tive o derrame, nos primeiros dias o médico virou para minha esposa e falou: olha, o seu marido muito provavelmente vai morrer. A senhora se prepara para tirar o seu marido daqui morto. Se ele não morrer, ele vai ficar em cima de uma cama, né, com muitas sequelas. E aí a minha esposa ligou para o meu padrinho. Meu padrinho fez uma consulta para mim. IFA E o Odu... é padrinho, não é pai de santo. Não, em IFA o padrinho é o iniciador. Sim, tá. Né? O babalaô que inicia a outra pessoa, ele torna-se padrinho daquela pessoa e a outra pessoa torna-se afiliado. Sim. É a relação, o nome Ela que a correu gente para segue. pedir socorro. E ela ligou pro nosso padrinho, que também é padrinho dela. E ele fez uma consulta IFA. O Odu que saiu é Oxefum. O desleixo, o relaxo. Ele relaxou, ele se descuidou. Tudo isso. Mas em Oxefum está dito o seguinte: Orúmila muda o dia da nossa morte. Ele vai ter uma segunda chance. Ou seja, uma terceira, E aí né, pai? meu padrinho virou para ela e disse que eu não ia morrer, que eu ia andar e que eu ia ficar bem. Axé. E aí foram feitas aí as obras, todas precisaram ser feitas na época. E 3 dias depois eu comecei a recuperar um pouquinho do movimento do pé, alguma coisa da mão e tal. Ainda passei por um processo de penar um pouco, fiquei uns 6 meses numa cadeira de roda, mas com o passar do tempo fui me recuperando. E hoje eu tenho 70% assim, com fisioterapia, eu vou levando adiante, Axé, quero estar olha esse aí, ano tá vendo, né, aí nos gente? 90%, 100%. Olha, o que eu tô entendendo aqui, pai, é que nós temos que ter obediência, né? A partir do momento que nós entramos em uma religião, seja ela qual for, temos que ter obediência. E ele aprendeu isso a duras pegas. Sim, é Vamos verdade. voltar no terceiro bloco falando sobre isso. Vamos lá, vamos juntos.